Ok, pessoal, meu nome é Fábio, tá? Sou técnico aqui da Universidade Federal da Paraíba e mais uma vez fazendo um vidinho para vocês. Então, ó, hoje estamos com a fresadora, tá? O que é uma fresadora? A fresadora, ela serve para fazer diversos tipos de peça, mas ela é muito conhecida por fazer engrenagens, tá? Então nós temos um tipo de engrenagem, nós temos outro tipo de engrenagem, tá? Aqui já está com uma peçazinha no rolamento, mas também serve para fazer peças planas, rabos de andorinha e outros tipos de peça, tá? Nossa fresadora aqui, ó, estamos aqui de frente para uma fresadora universal. O que é uma fresadora universal? A fresadora universal, ela tem dois eixos para porta-fresa. Ela tem um cabeçote vertical e um cabeçote horizontal, tá? Então ela tem a possibilidade de manter o eixo na horizontal e tem a possibilidade de manter o eixo na vertical. Existem diversos tipos de fresadora. Existe fresadora que é só vertical, existe fresadora que é só horizontal e essa daqui é uma universal, tá bom? Então, pessoal, como a gente estava falando antes, né, nós temos a fresadora universal, além de outros tipos de fresadora. Estamos aqui com a fresadora ferramenteira, tá? Ela não tem uma base tão robusta quanto a fresadora universal, até porque ela tem dois eixos, então a estrutura da máquina necessita ser maior, né? Mas aqui nós temos a fresadora ferramenteira. São muito iguais. Todas as fresadoras vão ter um cabeçote, né, na parte de cima com seu acionamento, né? Você vai ter os movimentos, controle de rotação. Nós temos na fresadora também a parte da mesa, onde você tem o eixo longitudinal, tá? Você vai fazer um movimento aqui, tá? Esquerda, direita. Nós temos o transversal, que é para frente e para trás, e nós temos o vertical, onde eu vou subir e descer a mesa. Fábio, qual é a diferença da fresadora ferramenteira? Ela tem uma praticidade que ajuda e muito na utilização, porque ela parece uma furadeira. Então, ó, eu tenho um eixo aqui, ó, onde eu vou descendo a minha ferramenta. Então, em casos de furação, isso aqui ajuda bastante. É muito melhor fazer esse movimento do que ter que subir a mesa contra a ferramenta, tá certo? Então, essa é uma grande facilidade da fresadora ferramenteira. Fábio, existem mais fresadoras? Existem. Existem as fresadoras específicas para fazer engrenagens, como a fresadora Renânia, também conhecida como fresadora geradora ou caracol. Existe a fresadora Fellows, onde ela tem um movimento alternativo por um cabeçote conhecido como sulote, e ele consegue fazer os dentes da engrenagem, tá? Então, fresadoras, existem vários tipos, existem vários acessórios, tá? E cada uma com a sua função, cada uma com sua aplicação, ok? Existem fresadoras muito grandes, como as mandrilhadoras, aí já mudou até o nome, ok, pessoal? Ok, pessoal, então voltamos aqui para a fresadora universal. Então você pode reparar, ó, que eu tenho um eixo porta-fresa, né, um eixo porta-ferramenta, que vai ficar em revolução na vertical. E nós temos a possibilidade de colocar o eixo na horizontal. A nossa ferramenta ela vai girar no sentido de rotação na direção horizontal. Para isso, ó, eu vou mostrar aqui para vocês um eixo porta-fresa, tá, na horizontal. Então eu venho para cá e vou conectar o eixo horizontal. Existe um parafuso de fixação na parte traseira, tá? Mas você pode reparar que o eixo ele vai ficar em balanço, certo? Para evitar o balanço desse eixo durante o corte, então eu tenho um acessório aqui, ó, chamado luneta. Ela tem um perfil rabo de andorinha que serve para conectar, né, no cabeçote. Para que esse cabeçote venha aqui para frente e eu faça a acoplagem, né? Então eu vou para cá, ó, vou girar aqui o parafuso. E aí a minha luneta ela pode se conectar agora ao cabeçote e dando apoio com esse furo sobre a minha peça, sobre a bucha. Ok, pessoal, voltando só mais um pouquinho aos acessórios da nossa fresadora, tá? Aqui, como a gente só lembrando, cabeçote vertical, nós temos o cabeçote horizontal. Aqui é um cabeçote divisor. Esse daqui é uma peça muito importante
no uso de fresadoras. Ele que vai dar a divisão para que você consiga confeccionar os mais diversos tipos de engrenagem. Você consiga fazer essa divisão angular, né, de um corte para o outro, aonde a gente vai confeccionar os dentes da engrenagem. Esse cabeçote aqui, ele tem uma facilidade, ele tem um plus, que é ficar na vertical, tá? Então a gente pode soltar aqui alguns parafusos e colocar ele na posição horizontal, tá? Então ele vai estar aqui na divisão vertical e eu posso girar ele para que ele faça a divisão na horizontal. Se eu precisar fazer uma engrenagem cônica, é só dar a inclinação do cabeçote também, do cabeçote divisor, tá bom? Então aqui, ó, aqui eu faço a divisão, eu vou dar o giro do cabeçote, tá? E aí girando ele, eu faço o movimento necessário, ok? Isso aqui é o cabeçote divisor. Caso você necessite fazer uma engrenagem helicoidal, como a gente mostrou aqui no início, então eu tenho a necessidade de fazer o giro do cabeçote divisor junto com o fuso da mesa, tá? Então, para que haja esse movimento, será necessário acoplar esse dispositivo aqui, que é um trem de engrenagem. Então eu vou conectar aqui os meus dois eixos, tá? Com um trem de engrenagem, tá bom? Então, conectado o trem de engrenagem, você consegue fazer uma engrenagem helicoidal. Então vai ter um movimento do cabeçote junto com o movimento da mesa. As ferramentas, né? Para fazer uma engrenagem, você precisa de uma ferramenta chamada fresa módulo. Fresador é a máquina, fresa é a ferramenta. Então, ó, aqui eu tenho duas ferramentas que são capazes de fazer o corte, tá? Do perfil do vão do dente. Então eu tenho essas duas fresas módulo. Caso você necessite fazer um rasgo com um raio pré-determinado, então eu tenho essa fresa aqui, ó, fresa de perfil, ok? Existe tanto côncavo como convexo. Superfícies planas podem ser feitas de duas formas. Eu tenho aqui uma fresa cilíndrica aqui, ó. Ela vai fazer uma superfície totalmente plana. Caso você não queira fazer ela com essa ferramenta, nós temos também, ó, cabeçotes com pastilhas de metal duro, tá? Então aqui eu tenho um cabeçote com várias pastilhas. Ao girar, ele vai fazer a superfície totalmente plana. Fábio, onde é que eu coloco esse cabeçote? Você vai colocar ou ele na vertical ou na horizontal. Caso necessite de uma extensão para que ele desça um pouquinho mais, vai ficar em balanço. Mas você tem uma ferramenta, né? Você pode ter um extensor, ele tem um perfil mais robusto, então ele vai se conectar um ao outro e sua ferramenta ganha um pouquinho mais de comprimento, tá joia? Outros perfis, você quer fazer um rebaixo plano, então eu tenho uma fresa também, ó, outra fresa cilíndrica, muito parecida com essa, só muda a espessura, tá? Então você tem essa ferramenta também. Entre outros perfis, eu quero fazer um rasgo em V, né? Então eu tenho uma ferramentinha também com um ângulo de 90 graus para fazer essa confecção. Então, ó, fresadoras, elas têm muitas aplicações, muitas funções, muitas ferramentas, e entre elas, né, algumas fresadoras, elas vêm com o seu colar micrométrico, né, você tem o movimento, mas também existem esses painéis. Esses painéis aqui, eles são mostradores digitais. Não é uma fresadora CNC, não confunda com CNC. Muitas vezes o pessoal olha esse painel e já acha que é uma máquina computadorizada. Esse painel aqui, ele é único e exclusivamente para que o operador da máquina não necessite fazer conta nos discos divisores, tá? Nos anéis graduados. Então, à medida que eu faço a movimentação da minha máquina, tá? Ele tem aqui, ó, soltou. Então você pode notar que o eixo X aqui, ó, ele está se deslocando. Ok? Caso o movimento no Y,
Então, ao invés de colocar a medida através dos colares micrométricos, eu vou colocar através dos mostradores digitais. Com facilidade, né? Se você chegar aqui, ó, eu quero deslocar 12 milímetros a partir deste ponto. Eu não preciso mais decorar. Eu posso chegar aqui, ó, Y0, Enter. Então, a partir do momento que eu movimentar lá, ele vai contar já os meus 12 milímetros. Se eu não quiser, eu posso chegar aqui e dizer Y12, Enter. E aí eu movimento até zerar. Ok? Praticidade, né? Ok, pessoal, estamos aqui com a plana limadora. É outra máquina, tá? Essa máquina aqui foi uma das primeiras máquinas utilizadas para se fazer superfícies planas. A plana limadora, ela tem esse nome por fato de fazer uma superfície plana e substituir o trabalho de limagem, tá? A lima que o pessoal utilizava manual, essa máquina aqui, ela faz o trabalho de corte na superfície plana, tá? Então ganhou o nome de plana limadora. A plana limadora, ela tem a mesa, onde você vai colocar a amostra, você tem um movimento vertical e transversal. O movimento longitudinal é feito pelo torpedo, onde você vai colocar a sua ferramenta. A ferramenta vai ficar nesta ponta e esse torpedo, ele vai se movimentar para frente e para trás, fazendo o trabalho da lima, tá? Fazendo a usinagem do material. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Então vou ligar aqui a máquina e vou liberar o funcionamento dela, ok? Então, a ferramenta vai avançar cortando o material e depois ela volta. Quando ela volta, ela não corta o material, então ela vai só voltar e aí começa a cortar de novo e volta, corta de novo e volta. Então, ó, aqui nós temos o cabeçote vertical, onde você vai dar a profundidade de corte, você vai girar aqui, aprofundando a sua ferramenta. A mesa vai fazer o trabalho, né, de varredura da superfície toda ou somente da parte que você necessita, mas o movimento basicamente é o vai e vem do torpedo, né, e o movimento da mesa que vai gerar a superfície usinada, ok? Então nós temos um volante para o movimento transversal, né? Quase não dá para ver, mas aqui eu tenho um outro volante. Esse volante aqui é da parte vertical. Então, caso a peça seja muito grande, você pode descer a mesa aqui na vertical, ou se a peça for muito pequena, você sobe a mesa, compensando o pouco movimento do nosso cabeçote aqui, tá? Então, ó, aqui eu tenho a regulagem do torpedo, porque o movimento do torpedo ele é regulado de acordo com o comprimento da peça. Mas se você precisar do movimento ser um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, você tem essa alavanca, soltou, posiciona o torpedo de acordo com a localidade a ser usinada e aí depois você trava, tá? Existem outros acessórios. Aqui você tem a regulagem da GPM, não é RPM. RPM é rotação por minuto. Nas fresadoras existe a RPM da ferramenta. No torno, RPM da ferramenta, rotação por minuto. Na plana é GPM, golpes por minuto, tá? Então toda vez que ele vai e volta é um golpe. Então você conta quantos golpes por minuto você precisa. Então você tem a regulagem aqui do golpe por minuto. Você tem o braço de fricção ou embreagem, tá? Depende do tipo de dispositivo da máquina. Existe a regulagem do corte, né? O curso que ele vai se deslocar esse torpedo, né? Chave liga, desliga. Nós temos a regulagem do avanço, dos colares, seja no transversal ou no vertical. E aqui eu tenho o nosso cabeçote porta-ferramenta. Beleza? Alguma dúvida?